Capítulo 8. Os discos voadores antes da inundação. Para que você não se sinta tentado a exclamar, a respeito dos Vimanas, esse animal não existe. Agora vou oferecer evidências mais detalhadas da existência desses discos voadores pré-históricos. Digo discos e não aviões porque o princípio que os mantinha no ar não tinha nada a ver com asas. Eles eram sustentados inteiramente pela força que emitiam, e um plano aerodinâmico posicionado em um ângulo de 4 graus em relação à linha de voo não desempenhava nenhum papel nisso. Eram verdadeiras aeronaves sem asas. O mesmo acontece com os discos voadores. Todos nós somos muito tentados a medir o comprimento, a largura e a profundidade daquilo em que estamos dispostos a acreditar e circunscrevê-lo com um círculo mágico contendo muitos encantamentos violentos, e, muitas vezes, não muito educados, que proíbem a aproximação de qualquer ideia alienígena, espírito maligno ou gênio malicioso que ameace a segurança de nosso pequeno rebanho de noções queridas. Nesse círculo, para uma boa medida, criamos os 3 ídolos de Bacon, que ele apropriadamente chamou de ídolo da caverna, ídolo do mercado e ídolo do teatro, uma trindade profana cujo nome coletivo é preconceito pessoal. Esses ídolos sempre formaram uma tríplice divindade para a humanidade e provavelmente continuarão a fazê-lo até que este planeta retorne a um estado de matéria bastante desconhecido para a ciência moderna, cujos expoentes, por meio da adoração excessiva em seu santuário, podem inadvertidamente reduzir nossa Terra a esse estado primitivo, vários bilhões de anos antes do que foi originalmente planejado. É fácil descartar todas as descrições sânscritas antigas de discos voadores como mero mito, até que se tenha lido. Mas os escritores antigos faziam uma distinção escrupulosa entre o mito, que eles chamavam de Daiva, e o registro factual, que eles chamavam de Manusa. Nos relatos de Manusa, são apresentados os detalhes mais elaborados da construção do Vimana. O Samarangana Sutradhara diz que eles eram feitos de material leve, com um corpo forte e bem formado. Ferro, cobre e chumbo eram usados em sua construção. Eles podiam voar por grandes distâncias e eram impulsionados pelo ar. Uma dica sobre a propulsão é dada pela afirmação de que eles tinham fogo e mercúrio na parte inferior. O Samarangana Sutradhara dedica 230 estrofes aos princípios da construção de Vimanas e seus usos na paz e na guerra. Eles eram muito manobráveis e podiam atacar qualquer coisa no ar ou no solo. O autor, assim como Scott Elliott, atribui a eles 3 movimentos principais: ascensão vertical, cruzeiro de milhares de quilômetros e, por fim, parada e descida. Eles se moviam tão rapidamente que mal podiam ser ouvidos do chão. Nos Brahmanas védicos, há uma descrição do Agnihotra Vimana, com seus 2 fogos propulsores, o Avaniya e o Galyapatiya. A curiosa declaração é feita então de que o piloto oferece leite aos 3 Agnis ou fogos. Obviamente, trata-se de uma cegueira, pois os segredos de seu poder eram zelosamente guardados para o caso de serem usados de forma errônea. O sânscrito Samarangana Sutradhara diz: os detalhes de fabricação dos Vimanas são ocultados por uma questão de sigilo, não por ignorância. Os detalhes da construção não são mencionados, pois deve-se saber que, se fossem divulgados publicamente, as máquinas seriam usadas de forma errônea. Isso confirma a afirmação de Scott Elliott de que eles nunca foram produzidos em massa como nossas aeronaves modernas. Em outro lugar, na mesma obra, somos informados. O corpo deve ser forte e durável, como um grande pássaro voador, feito de material leve. Dentro dele, deve-se colocar um motor de mercúrio com seu aparelho de aquecimento de ferro embaixo. Por meio do poder latente no mercúrio, que põe em movimento o redemoinho, um homem sentado em seu interior pode viajar uma grande distância no céu da maneira mais maravilhosa. Da mesma forma, usando os processos prescritos, é possível construir um Vimana tão grande quanto o templo do Deus em movimento. 4 fortes recipientes de mercúrio devem ser construídos na estrutura interna. Quando esses recipientes são aquecidos por fogo controlado de recipientes de ferro, o Vimana desenvolve o poder do trovão por meio do mercúrio, e imediatamente ele se torna como uma pérola no céu. Os livros tibetanos, o Tantia e o Kanchua, também contêm muitas referências a maravilhosas máquinas voadoras pré-históricas, que eles costumam chamar de pérolas no céu. Recentemente, recebi uma carta da Califórnia de alguns amigos que observaram um disco voador por cerca de 6 minutos. Eles escreveram: tinha a cor e o brilho da madrepérola. De fato, parecia uma enorme pérola oval voando silenciosamente no céu.
Respondi pedindo a eles que conseguissem uma cópia do Tantia, se possível, para fazer suas próprias comparações. O relato de Samar deixa perfeitamente claro que os detalhes completos devem ser ocultados no interesse da segurança, para usar uma frase adorada pelos modernos. Os antigos, entretanto, tinham uma visão menos egoísta e um pouco mais moral. Eles mantinham seus segredos porque previam os terríveis usos que os Vimanas poderiam fazer na guerra, temores bem justificados nas guerras Daitan, quando cidades inteiras foram arrasadas e exércitos destruídos pelas armas aéreas Astra e Brahma. Depois vieram as armas mágicas controladas pela vontade e pelo som, a Satyakirti. A Kamarupaka, que tomava forma de acordo com a vontade do usuário, a Kamarusi, que agia de acordo com o desejo do usuário, Vajara, o raio, que exigia mantras ou sons para funcionar, e Virusi, uma arma de fogo. O Samar é suficiente para dissipar qualquer dúvida remanescente de que os Vimanas eram um produto da imaginação poética ou um relato alegórico de divindades e certas forças cósmicas. Essa descrição do motor de Mercúrio é intrigante. O que significa exatamente o poder latente no Mercúrio? Será que eles sabiam como liberar a energia fundamental contida nos metais pesados e usá-la como um tipo altamente eficiente de propulsão a jato? O Dr. Miad Line, de San Diego, Califórnia, nunca tinha ouvido falar dos antigos Vimanas até eu chamar sua atenção para eles. Mas, muito antes disso, ele havia escrito que acreditava que um certo tipo de disco voador, um tipo muito antigo, se propulsiona pela desintegração atômica do ar, enquanto viaja na atmosfera, e do metal, quando está no espaço. Um pouco mais tarde, apresentarei evidências que sugerem que os antigos sabiam mais do que imaginamos nesse sentido, talvez não a fissão nuclear, mas alguns outros aspectos da energia atômica que poderiam ser usados para fins pacíficos ou bélicos com resultados devastadores. O Samar diz que um fogo controlado foi aplicado ao Mercúrio, que a força do trovão foi então desenvolvida. Mais adiante, ele diz, além disso, se esse motor de ferro com juntas adequadamente soldadas for preenchido com mercúrio e o fogo for conduzido para a parte superior, ele desenvolverá energia com o rugido de um leão. Ora, o fogo, nas obras antigas, nem sempre significa o fogo da combustão. Os livros esotéricos listam 49 fogos, a maioria dos quais parece se referir a vários fenômenos elétricos e magnéticos. O fogo controlado, nesse caso, talvez se refira a uma fornalha comum, embora seja difícil ver como a formação de óxido de mercúrio proporcionará propulsão a jato. O mais provável é que o fogo em questão seja um dos fogos elétricos agora mais ou menos familiares à ciência. Em seguida, o Samar continua com um relato direto de engenheiros sobre a versatilidade dos Vimanas e apresenta números de desempenho que nossos projetistas de aeronaves poderiam invejar. As subdivisões dos movimentos dos Vimanas são inclinação e subida vertical. Descida vertical, para frente e para trás, e subida normal, descida normal. Progredir em longas distâncias, por meio do ajuste adequado das peças de trabalho, o que lhe confere movimento perpétuo. A resistência e a durabilidade dessas máquinas dependem do material utilizado. A seguir, algumas das principais qualidades do carro aéreo: pode ser invisível, pode transportar passageiros, também pode ser pequeno e compacto, pode se mover em silêncio, se o som for usado, deve haver grande flexibilidade em todas as partes móveis, que devem ser feitas com mão de obra impecável, deve durar muito tempo, deve ser bem coberto, não deve ficar muito quente, muito rígido nem muito mole, pode ser movido por melodias e ritmos. De fato, parece não haver nada que ele não possa fazer. Ele supera um helicóptero em capacidade de manobra. Ele pode se mover silenciosamente sem o barulho estrondoso do helicóptero. É tão manobrável que pode pairar com precisão a poucos centímetros do chão. O Vimana de Yudhishthira permaneceu a uma altura de 4 dedos da superfície da Terra. Como um método alternativo de propulsão, ele pode ser movido apenas pelo poder do som, melodias e ritmos. Ele também parece ser capaz de aparecer e desaparecer à vontade, graças a algumas ilusões de ótica particularmente inteligentes. Todas essas coisas também podem ser feitas por discos voadores. Muito bem. Supondo que uma civilização esquecida tenha sabido construir uma forma primitiva de disco voador aqui na Terra, você não vai nos dizer, acreditamos, que eles poderiam ir ou vir de outros planetas. Há um limite para o que podemos acreditar. Pessoalmente, não farei tal coisa.
Mas o Samarfará, e o Samar, infelizmente, é um daqueles documentos designados como Manusa ou estritamente factual. Estrita e factualmente, ele faz a simples declaração: por meio dessas máquinas, os seres humanos podem voar no ar e os seres celestiais podem descer à terra. Em outras palavras, os antigos estavam bastante acostumados a receber homens de outros planetas, mesmo naquela época. Outra passagem afirma sem rodeios que alguns Vimanas podiam ascender às regiões solares, Surya Mandala, e, a partir daí, às regiões estelares, Nakshatra Mandala, o que significa que alguns Vimanas foram construídos para atravessar o sistema solar ou até mesmo a própria galáxia,